Vai esperar o pessoal se organizar. Né, meninos? Bom, primeiramente eu queria muito agradecer a presença de vocês. Essa é uma atividade atípica na escola. Isso não quer dizer que não seja aula, tá? Muitas vezes vocês confundem e acham que esse tipo de evento não é aula. Muito pelo contrário, isso é uma aula que vocês vão ter hoje. Mas não serão com os professores de vocês, serão como convidados, né? E quando a gente recebe as pessoas, a gente tem que receber da melhor forma possível. Então eu vou pedir para vocês o máximo de silêncio, não ficar com brincadeirinha, né, galera? Vamos receber direitinho os nossos convidados. Depois da palestra, vocês vão tomar o lanche e vão subir para a sala para fazer uma atividade. Tá? Que atividade que vai ser essa? Vocês vão fazer uma redação, uma dissertação de no mínimo 30 linhas sobre a questão da precarização do trabalho e do que está sendo falado aqui no simpósio. Tá? Essa atividade vai valer nota para todas as matérias, então tomem muito cuidado, tá? E tem que prestar bastante atenção aqui nas palestras, né? Nas falas, para vocês conseguirem fazer uma redação legal, tá ok? Eu gostaria de chamar os nossos convidados, a professora doutora Lucy Brown. Artista maior, Denis Pinho. Pessoal, a gente montou a exposição do Denis aqui na mesa para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Então depois, na hora do intervalo, vocês vão poder vir, dar uma olhada com calma, tá? Ele vai explicar um pouquinho depois sobre a exposição dele, né? E aí, depois, vocês podem olhar com calma, tá ok? Muito bem-vindos, muito obrigada, tá? Eu costumo dizer que tem pessoas que são iluminadas, tá? E aqui eu tenho 3 pessoas hiper iluminadas que eu amo de paixão. A Lucy foi minha professora na graduação, né? Ela é uma pessoa que é um exemplo de pessoa, um exemplo de profissional. O Cauê é um cara assim também que escreve hiper bem, já tem alguns livros publicados. E o Denis, ele tem um trabalho muito legal, a gente já fez alguns trabalhos juntos, né, Denis? A gente já fez grafitagem junto, então ele tem um trabalho muito legal. Depois vocês podem olhar lá no Face, né, Denis Pinho Arte, para vocês verem as artes do Denis, tá ok? Muito obrigada pela presença. Sou eu ainda? Primeiro, agradecer estar aqui com vocês. É bem legal. É um pouco diferente do que eu estou acostumada, porque eu sou professora de pessoal mais velho. Então, é legal estar com vocês. E para falar de um tema, que é um tema que eu pesquiso. Agora, às vezes eu fiquei meio sem saber por onde começar, entendeu? Daí a Zil falou para mim o seguinte: para eu contar um pouco da minha pesquisa, o que eu pesquisei, e definir um pouco para vocês o que nós da sociologia do trabalho chamamos de precarização do trabalho, tá? Então eu vou começar contando um pouco da pesquisa e depois falar um pouco de precarização do trabalho, e peço para ela controlar para eu não passar os 15, 20 minutos aí, para não virar uma coisa chata, né? Vocês conseguirem. E aí, se não entender alguma coisa, me interromper e eu explico, tá bom? A pesquisa é o seguinte: eu sempre pesquisei o movimento operário e relações de trabalho
entre o operariado, e em função desse desejo de entender melhor como que eram essas relações, eu trabalhei em fábrica, eu já fui metalúrgica, né? Então, quando eu tinha uns 20 e poucos anos, já faz bastante tempo, tá? Eu tenho 51 hoje, então já faz bastante tempo. Eu trabalhei como metalúrgica em fábrica em linha de produção. Então, eu fui trabalhar em fábrica porque eu tinha desejo de conhecer como que funcionava a fábrica por dentro. E não no escritório, mas no setor de produção. Daí já tinha o desejo meu de tentar pesquisar sobre isso. Aí depois estudei, fiz a graduação, me formei em Ciências Sociais e depois resolvi seguir estudando. E aí fui fazer o meu mestrado. E no mestrado eu fui estudar como que tinha sido o processo que a gente chama de reestruturação produtiva, ou seja, como que tinham se alterado as formas de organizar o trabalho e a produção dentro de uma empresa grande que era a Volkswagen. O que me chamava a atenção, eu moro no ABC Paulista, o que me chamava a atenção naquela época, já faz bastante tempo também, era de que havia toda uma idealização do que era trabalhar dentro de uma empresa dessas. A molecada lá no ABC Paulista, gente da idade de vocês, vivia sempre com muita vontade de ser trabalhador dessas empresas grandes, trabalhar numa multinacional ou numa automobilística. E as histórias que a gente sabia dos trabalhadores que já trabalhavam nessas empresas, era de que esse paraíso que as pessoas que estavam do lado de fora achavam que existia, na verdade não existia. De que trabalhar nessas fábricas era um processo bastante desgastante, de que esses trabalhadores eram bastante explorados, e de que com o processo de reorganização do trabalho e da produção que aconteceu a partir dos anos 90, isso tinha se acentuado. Então eu fui estudar o que tinha mudado na Volkswagen quando eu fiz o mestrado. Quando eu fui fazer o doutorado, eu gosto de estudar, então eu continuei estudando, eu resolvi estudar uma outra empresa automobilística, dessa vez a General Motors. O meu interesse pela General Motors teve a ver com uma situação que deu início à minha curiosidade para fazer essa pesquisa. Toda vez que a gente faz uma pesquisa, a gente está curioso com alguma coisa, entendeu? Quer responder perguntas que estão ali enchendo o saco da gente, e a gente precisa pesquisar para poder responder elas. Então, uma das coisas que me incomodavam naquela época foi que eu encontrei uma vez com um trabalhador que trabalhava na General Motors, um dirigente sindical, na verdade, e ele contou para mim que ele tinha acabado de fazer, como diretor do sindicato, uma viagem com várias unidades, em vários países onde existiam unidades de fabris da General Motors, e que ele tinha acabado de chegar do Equador e que no Equador a General Motors contratava trabalhadores por hora. Igual se paga uma diarista para fazer a limpeza da casa. Você paga o dia da pessoa e ela recebe aquele dia, mas ela não tem vínculo nenhum de emprego com você. Eu fiquei horrorizada com a história. Eu disse, nossa, uma empresa, uma corporação deste tamanho, se ela está fazendo isso no Equador, logo ela vai querer fazer aqui, vai querer fazer em todos os lugares. E isso, obviamente, até hoje não existe aqui por causa de uma coisa chamada CLT, que impede que esse tipo de contrato exista, mas a má notícia é que com a reforma trabalhista vai ser possível fazer isso. A gente pode falar disso depois. Isso tem a ver com precarização do trabalho. Bom, essa curiosidade que ele me deixou de como que eram as relações de trabalho no Equador fez com que eu construísse o meu projeto de doutorado para tentar entender quais eram as diferenças de trabalhar nessa mesma empresa nos Estados Unidos, no Equador e no Brasil. Eu queria saber se as diferenças econômicas do país, institucionais, de organização de movimento sindical, etc., geravam também diferenças nos direitos que esses trabalhadores tinham e como essas empresas se comportavam em relação a esses direitos em cada país. Cheguei aí ao Equador a conversar com gente, com trabalhadores da GM no Equador, cheguei a iniciar essa pesquisa fora do Brasil, mas aí fiquei um ano doente com câncer, eu acho que acompanhou esse período, tive que fazer um tratamento de câncer que durou um ano e tal, e isso obviamente atrasou, tinha que fazer
quimioterapia, não sei o que, atrasou de viajar, né? Bom, e foi bom, de certa forma, porque quando passou esse período todo, a gente tem uma pesquisa, a gente tem um prazo para entregar ela, né? O meu prazo de pesquisa estava já avançado e o meu orientador disse, olha, em vez de você ficar agora viajando, querer viajar para os Estados Unidos, viajar para outro lugar, fazer pesquisa, não vai dar tempo, pega uma unidade da empresa que você está pesquisando e vai fundo nela. Você vai fazer uma boa pesquisa. E aí foi isso que eu fiz. Eu fui para São José dos Campos, entrei em contato com o sindicato de lá de São José. A empresa, obviamente, não abre as portas para a gente para investigar, porque eles sabem que a gente vai levantar coisas que vão contra os procedimentos que elas adotam. E no sindicato eu me deparei com uma situação que me chamou muito a atenção. Eu lembro que até no dia eu escrevi para o meu professor, dizendo, olha, eu descobri o que é a questão central da minha tese de doutorado. Tem algo acontecendo aqui muito grave. Esse sindicato é visitado todos os dias por dezenas de trabalhadores doentes. Né? E era muita gente que procurava o sindicato porque estava adoecido em função do trabalho. Gente com uma coisa que vocês talvez já tenham ouvido falar, chama LER-DORT, lesões por esforços repetitivos, doenças osteomusculares, né, relacionadas ao trabalho. Como que a gente adquire LER-DORT? Como o próprio nome indica, né? Repetindo determinados procedimentos. Né? Vocês podem pegar, por exemplo, LER com o celular, né? Mexendo nele o dia inteiro. Né? Podem lesionar um tendão, um nervo, e isso é muito difícil de reverter na medida em que esteja em grau avançado. Esses trabalhadores estavam, boa parte deles, com lesões muito graves. E alguns, inclusive, tinham feito várias cirurgias, tinham pinos pelo corpo. E esse processo de adoecimento deles tinha a ver com o ritmo de trabalho, que era e é extremamente intenso e acelerado. Então se trabalha muito dentro dessas empresas. Já se trabalhava muito de maneira intensa e acelerada lá atrás, quando eu pesquisei a Volks, e agora é mais ainda, porque as tecnologias, elas têm facilitado o uso delas, né? Tem facilitado com que cada vez mais as pessoas tenham menos tempo de repouso. Elas trabalham sem poder repousar. E o corpo não aguenta. Bom, quando eu comecei a ver aquilo tudo, eu comecei a entrevistar esses trabalhadores. Pesquisar uma série de documentos que tinham a ver com as doenças deles, que o sindicato abria, que chamava Complicações de Acidente de Trabalho. O sindicato abria várias complicações de acidente de trabalho relacionadas a doenças profissionais. E eu resolvi conversar com eles, acompanhar as reuniões deles. Fiquei um tempão fazendo isso. E as histórias que eles contavam eram muito, muito fortes. Muito fortes. Porque todas as vezes que um trabalhador adquire uma doença relacionada ao trabalho, várias coisas estão em jogo. Uma primeira delas eu podia dizer para vocês que é o fato de que na nossa sociedade trabalho é algo central. As pessoas constroem sua identidade em torno do trabalho, né? Ou do não trabalho, do desempregado. Né? Então, o trabalho tem uma centralidade para a pessoa, que é uma centralidade social, econômica, as pessoas têm que trabalhar para viver, né? Psíquica, né? Cultural. Né? Quando você está sem trabalhar, as pessoas te cobram por que você não está trabalhando. Se você tem um trabalho que tem um horário mais flexível, como professor, muitas vezes está à noite, mas de dia está em casa. As pessoas questionam, né, se não fazem outra coisa além de dar aula. Tem muito disso, né? Porque há um hábito de que o trabalho é um trabalho que bate cartão de manhã e sai à tarde, no final da tarde e tal. O trabalho tem uma centralidade muito forte. E esses trabalhadores, na medida em que eles foram adoecendo, eles foram se tornando menos produtivos para a empresa. E a empresa fazia pressão regular sobre eles. Primeiro, não reconhecendo que eles tinham adoecido a partir do trabalho. Segundo, pressionando para que eles fossem embora. Para que eles pedissem as contas e fossem embora. E alguns, que ela não conseguia que fizesse isso, ela diretamente demitia. E demitiu e continuou demitindo.
e deixavam com que eles fossem provar na justiça que a lesão que eles tinham adquirido tinha a ver com o trabalho que eles faziam dentro da empresa. Bem, o resultado disso é que, além da dor física que eles tinham, eles também, uma parte grande deles, desenvolveu transtornos mentais, psíquicos, né? Então, a gente acompanhou nesse período tentativa de suicídio e até um caso de efetivação de suicídio dentro da empresa, que aconteceu numa unidade dela em São Caetano do Sul. Um trabalhador que se enforca dentro do refeitório da empresa, numa situação que, obviamente, a empresa nega que tenha a ver com ela, né? Mas que boa parte dos trabalhadores deram depoimento em diferentes lugares de que esse trabalhador estava pressionado, era um desses adoecidos, com medo de perder o emprego, que tinha sido pressionado em função da baixa, em tese, baixa produtividade dele. Então, a pesquisa, ela foi uma pesquisa que acabou esbarrando nessa relação entre trabalho e adoecimento, né? E como o trabalho pode ser extremamente adoecedor. E como esse processo de adoecimento relacionado ao trabalho está cada vez mais se acentuando, porque a gente vem vivenciando desde os anos 90 no Brasil, em outros países até antes, um processo que a sociologia do trabalho chama de precarização do trabalho, que é o tal tema da redação que vocês têm que escrever aí 30 linhas sobre essa coisa aí, certo? O que a gente chama de precarização do trabalho? A sociologia do trabalho tem chamado de precarização do trabalho um processo em que a exploração do trabalho, que já existia antes, e não é nenhuma novidade, se acentuou de forma qualitativa, ou seja, aumentou muito mais do que era antes por diferentes mecanismos. Que diferentes mecanismos são esses? Um monte deles. Eu posso citar para vocês, por exemplo, os mecanismos de precarização de contrato de trabalho. Lá atrás, no passado, vocês talvez se conversarem com avós, ou sei lá, com vizinhos, com tios, enfim, com qualquer pessoa mais velha, da minha idade, ou mais velha que eu, essas pessoas vão relatar para vocês que a relação de trabalho delas era com a carteira assinada. De que elas buscavam um emprego em que, se assinasse a carteira delas, elas tinham um vínculo de trabalho, que era um vínculo permanente, né? Onde se recebia salário todos os meses, tinha 13º, férias, etc. As garantias legais da legislação trabalhista. O processo de precarização do trabalho cria formas contratuais diversas. Às vezes até com a tal carteira assinada também, mas o trabalho parcial, não mais integral, o trabalho terceirizado, que ganha menos do que o trabalhador direto, o trabalho temporário, em que o trabalhador pode ser contratado por um ano e depois renovado por mais um ano e depois rua, área, certo? Aliás, entre os professores, se vocês têm na escola, vocês devem ter situações desse tipo, de professores eventuais, professores que não são permanentes, que é trabalho precarizado, e esses professores sabem disso, né, que eles são submetidos a trabalho precarizado. Na educação nós temos um grave problema. Os professores que não são efetivos, né, que não são concursados, eles têm um contrato de trabalho, e quando esse contrato de trabalho ele se encerra, esse professor ele é obrigado a ficar 200 dias sem trabalhar e sem ganhar, tá? Por quê? Porque ele não pode renovar o contrato dele. Vocês vão ver aí no começo do próximo ano vários professores colocando nas redes sociais que está desempregado, não porque não tenha trabalho, porque o Estado obriga, né, que ele fique aí 200 dias sem ter um contrato com o Estado a Secretaria de Educação. Então isso também é uma precarização do trabalho. Vou sintetizar, parece que deu tempo. Não? Então, enfim, tem diferentes formas de contratuais de precarização do trabalho. Falei algumas aqui: terceirização, trabalho parcial, trabalho... agora criaram a figura do trabalho intermitente com a reforma trabalhista,
que é o cara do Uber, que vocês devem ouvir falar tanto, né? Aquilo é trabalho precário, ou seja, é alguém que trabalha eventualmente, é empregado por uma empresa que tem um portal onde você se inscreve nela, e na verdade, minto, não é empregado coisa nenhuma, tem uma relação de prestação de serviço com essa empresa não se responsabiliza por nada para esse trabalhador, e ele dá um percentual do que ele recebe fazendo as viagens para essa corporação aí que funciona no mundo inteiro. É uma corporação mundial, ela atua em vários países, né? E ela não se responsabiliza por nada, se o carro do cara for roubado, se acontecer uma batida, etc., ela não tem nada a ver com isso. É trabalho extremamente precário, né? O trabalho da Uber, ele não tem recolhimento de INSS, ele não tem 13º, ele não tem nada, né? Enfim, há um processo de precarização do trabalho que começa ali nos anos 80 no Brasil, mais claramente a partir dos anos 90, que é da precariedade contratual, que também se expressa numa precarização de direitos, porque o trabalhador precarizado tem menos direitos do que o que tem um contrato direto, e que se expressa também num processo de precariedade que vai além das questões objetivas. A gente fala que o mundo do trabalho hoje vivencia um processo de precarização que é também subjetivo. Isso é um pouco mais complicadinho de explicar, mas é rapidinho, só para não vou me aprofundar muito, depois se quiserem perguntar eu explico melhor. A gente vive num mundo do trabalho em que as pessoas são o tempo todo chamadas a estudar, né? Investir em si próprios, né? Para poder se oferecer no mercado de trabalho, certo? E as pessoas têm feito isso, têm se esforçado muito para poder se inserir no mercado de trabalho, até porque precisam, pessoas que precisam viver, certo? Só que esse mercado de trabalho não absorve todo mundo. E quando absorve as pessoas, as coloca num ambiente de trabalho extremamente competitivo e repleto de avaliações o tempo todo, de cobranças e de responsabilização deste indivíduo. Ou seja, se as coisas não deram certo, se ele não conseguiu, a culpa é dele, né? Também no mercado de trabalho extremamente inseguro, né? Ninguém no mercado de trabalho tão precarizado como esse que a gente vive tem a segurança, exceto profissões muito específicas, que tem pouca oferta, de que tem emprego até o final do ano. Então, essa insegurança, essa sensação de medo, esse processo de competição instituída dentro do local de trabalho, essa ideia de que cada um vigia o outro e que tem que bater metas. Quem trabalha como vendedor num shopping tem que bater meta todo mês para poder ganhar um bônus, para tentar ganhar esse tal do bônus, que raramente vem, e para tentar melhorar um pouquinho o salário, que é muito baixo, para todo mundo, cada vez menor, também é chamado de precarização e tem um impacto que é subjetivo, não é só objetivo. Então, a precarização do trabalho é uma precarização que se expressa objetiva e subjetivamente, né? E tem feito cada vez mais parte da nossa vida, e não só dos setores mais pobres da classe trabalhadora, mas também de setores mais escolarizados, né? Está presente, claro, que quem sofre mais com a precarização do trabalho são os setores mais pobres da classe trabalhadora, porque tem menos possibilidade de se apoiar em outras relações, na família, etc., para poder sobreviver, e acaba se submetendo a condições de trabalho péssimas, horríveis, degradantes, né, cada vez mais. Bom, o que a gente precisa fazer diante desse quadro? Eu acho que a gente pode depois conversar um pouco sobre isso, mas eu diria para vocês que a luta contra a precarização do trabalho é uma luta da classe trabalhadora, e que a gente precisa encarar isso e lutar, entre outras coisas, contra essa reforma trabalhista que está aí, né? Discutir essas coisas que aparentemente podem não ter nada a ver com vocês, tem tudo a ver com vocês, né? Me dá angústia dizer para vocês que eu, por exemplo, já disse para vocês que tenho 51 anos, passei a minha vida inteira trabalhando com registro em carteira. Eu acho que eu me lembro de uma situação de um ano que eu não trabalhei com registro em carteira, o resto, assim, devo ter tempo já muito próximo para aposentar.
vocês não vão ter essa situação, se a gente não reverter esse quadro. Isso não é bom, é muito bom. Essa ideia de que o grande lance agora é empreender é uma farsa. Não tem espaço para todo mundo empreender. Na verdade, cada um de nós quer ter a segurança de no final do mês ter um dinheiro para receber, que é resultado do meu trabalho, do trabalho de cada um. Essa situação instável, insegura, de que um mês você tem e outro não tem, você tem que ficar dando pinote por aí para poder ter dinheiro para sobreviver, não é uma boa situação. É uma situação ruim. E a gente tem que se mobilizar contra ela. Os da minha geração e os da de vocês. Os da minha geração, porque a gente tem uma responsabilidade com a geração de vocês. De junto com vocês lutar contra isso. E a geração de vocês, porque é o presente de vocês que precisa ser assegurado. E a gente tem que estar junto na luta contra a precarização do trabalho. Eu vou parar por aqui, e aí depois eu explico coisas se assim vocês quiserem, para não me alongar muito e dar oportunidade para os meus companheiros aqui do trabalho. Pessoal, eu acho que eu e a Lúcia vamos falar do trabalho de uma maneira mais agressiva, assim, da parte que o trabalho tem de opressor. Eu espero que no final o Denis consiga falar para vocês o lado enriquecedor do trabalho, quer dizer, que tem uma saída, que a nossa vida vai ser trabalhar, do começo ao final. E quando a gente para de trabalhar, a gente não vai estar servindo para mais nada. Então, nesse período aí, que chamam de vida útil, né? Alguma coisa boa a gente vai ter que fazer, senão a vida não vai ter valido nada, né? Então, também, eu não vou pegar pelo começo, tal, eu vou tentar falar algumas coisas rápidas sobre o tema e sobre o trabalho. Eu fui operário por 15 anos na Mercedes, em São Bernardo. Trabalhei na fábrica, montando caminhão e ônibus. Mas eu estou com 40 anos hoje e, mesmo sem ser trabalho operário, eu continuo trabalhando, né? O trabalho faz parte da nossa sociedade. E algumas coisas, vocês, muitos aqui já devem estar trabalhando ou vão entrar no mercado de trabalho daqui a pouco. Tem muita coisa que a gente vai falar aqui para vocês hoje que vocês nunca vão ouvir dentro da empresa. No dia da reunião, no dia do PowerPoint, no dia de discutir as metas. O que eles vão falar para vocês vai ser a parte ilusória desse mundo do trabalho, né? Eles vão querer dizer que você... Eu estava na empresa, eu trabalhava na Mercedes já quando mudaram o meu nome. Eu passei a ser um colaborador. E olha, eu me lembro muito bem, eu não me conformei com aquilo, eu já me liguei nessa jogada, o que era. Naquela época eu já disse, eles não podem ter essa cara de pau, cara, de deixar de me chamar de trabalhador, de empregado, que eu sou, para me chamar de colaborador, como se aquilo fosse um pedaço meu, como se eu estivesse colaborando com eles. E eu não quero colaborar com coisa nenhuma, eu nem trabalhar eu queria, eu ia buscar o meu salário. Então é uma pura sacanagem fazerem a gente, né? Outro dia eu ouvi uma menina falando assim, porque eles inventam novos termos também, e isso entra na alma da pessoa, ela acredita naquilo, de vestir a camisa da empresa. Por que eu vou vestir a camisa da empresa, cara? Eu estou aqui infelizmente, para trabalhar, porque a gente tem que jogar o jogo, porque senão, né? Nós podemos pensar da maneira que for, mas para fugir do capitalismo, a gente tem que se embrenhar na mata lá, com o exército zapatista, metralhadoras, e eu não tenho muito jeito com isso. A gente tem que morar em Arembepe, ou a gente tem que lutar, como a professora falou, de maneira social, organizada, política, dentro do capitalismo, trabalhando, né? Eu fui operário,
participei das mobilizações do sindicato, participava da organização, que também tinha uma atitude individual que às vezes faz a gente pagar o preço, mas existe uma coisa no trabalho que chama rebaixamento das individualidades. O trabalho, ele, durante a execução do trabalho e a repetição do trabalho e todo dia no trabalho, ele tira da gente a condição de gênero humano. Você trabalhando não é uma pessoa. Você é um apêndice da máquina. E isso faz a gente rebaixar as nossas individualidades, até mesmo no contato social com outras pessoas lá do trabalho, com o seu chefe. Pode reparar, você não é a mesma pessoa quando está conversando com o seu chefe. No trabalho você não faz as coisas que você faria se não tivesse lá. Você não diz as coisas. Então eu estou voltando, eu vi a menina comentando assim, ele foi colaborador nosso, tá? mas já foi desligado. Isso essa frase está toda errada. Primeiro, ele não foi colaborador nosso, porque ele não é colaborador, ele é trabalhador. Segundo, que não é nosso, não é da empresa, que estava falando era outra empregada, né? Mas o trabalho faz você pensar que você faz parte daquele jogo lá, que você é um sócio da empresa, você é um colaborador. E terceiro, que ele não foi desligado, ele foi demitido, ele foi mandado embora. Então, esse tipo de linguagem, palavreado, o mundo do trabalho, ele quer iludir a gente, quer chamar a gente para dentro. E, no final das contas, muitas vezes consegue. A Zil já tinha me convidado para vir aqui, e aí, nessa semana, eu fui comprar pão na padaria, muito cedo. Eu fui cedinho na padaria, e olha, não é comum, é muito raro, mas eu estava com uma nota de R$50. E fui comprar pão. E comprei acho que 2 pãezinhos. A nota que eu tinha, não tinha troco, fui pagar com ela, né? O dono da padaria lá do meu bairro é milionário. E aí, eu sabia que ia ter alguma encrenca, né? Na hora de pagar 2 pãezinhos. Se bem que o pãozinho tá caro pra caramba. Eu tenho 40 anos e não sou tão velho. Mas quando eu era moleque, eu lembro que qualquer moeda comprava 5 ou 6 pães, cara. Mas é isso aí, fui lá. E aí a caixa fechou a cara assim para mim e falou, pô, você não tem moeda? Eu falei, não tenho, eu só tenho isso. E aí ela fez uma cara, trocou aquele mau jeito, sabe? E aí vocês têm que prestar a seguinte atenção. Aquele problema não é dela. Se eu pagar o pão com R$100, com R$500, quem tem que deixar a estrutura do trabalho é o dono da padaria. Ela está ali trabalhando de caixa, ganhando mal, tem uma jornada de trabalho extensiva. Se não tem o troco no caixa, passa a bola para frente. Mas eles fazem a gente entender que aquele problema é nosso. Somos nós que temos que resolver. Sabe, como assim o cara vem comprar pão com 50 pau? Esse é o tipo de coisa que a empresa consegue fazer. No mundo do trabalho, esse negócio de... Então vocês imaginem o tipo de coisa que eu não vi trabalhando, por exemplo, na área de inspeção de qualidade na Mercedes, meus companheiros preocupados que a peça está torta, que o fornecedor não vai entregar, que o negócio não vai chegar lá no Irã. E é verdade, a turma se preocupa. E aí eu inventei uma das inúmeras frases que o Denis trabalhou comigo. Eu acho que uma das... tantos anos de Brasil, uma das piores coisas que a Mercedes-Benz do Brasil fez foi colocar eu e esse cara trabalhando no mesmo lugar. Se eles soubessem, não tinham feito. E a gente, de vez em quando, para passar o tempo, a gente conversava, né? Fazia frases e tal. Essa frase, eu trabalhei um tempo na inspeção de qualidade. A turma que trabalha na inspeção de qualidade usa um uniforme, uma capa diferente da quem está montando o caminhão. Que é para esse cara sentir que ele já é superior ao outro. Ele vai lá, vou checar o que é que você está fazendo, se está certo ou está errado. Não é assim. Então essa turma se sente já, alguns deles ganhando menos do que a peãozada lá da linha de montagem. Então imagina a preocupação que essa turma tinha com um desses problemas que não era da gente. Eu inventei a frase que era: nego, senta aqui.
o salário é o mesmo. No fim do mês, nós vamos ganhar a mesma coisa. Não importa se o eixo, que era para o Irã, foi para a África do Sul. Esse problema não é nosso, é um problema da empresa. O que fica muito famoso é a frase, mas quando você tem que explicar que por trás dela tem toda essa ideologia. Porque o cara que disser, o salário é o mesmo, esse cara não está comprometido com o trabalho. Esse cara veio aqui, só quer saber de ganhar dinheiro, quer saber de fazer o trabalho dele direito. Mas a gente criou algumas frases que eram para fazer a turma pensar, o que você está fazendo? Que pressa é essa, que correria, nós temos uma jornada longa aqui para se preocupar com o assunto que não é. E é isso que o mundo do trabalho quer fazer com a gente. Vou dar um outro exemplo rápido que deve acontecer com vocês, e que já virou normal, que é... Se a gente pensa a fundo, tem diferença. Também é questão de caixa. Caixa do banco. Caixa do banco, outro dia, me devolveu um troco de uma conta faltando 2 centavos. Moeda de 2 centavos não está mais circulando, né, de 1 centavo. Ninguém tem mais, então não se paga. Então a turma faz aquela conta matemática, você vai na padaria, se deu não sei quanto e 22, o cara cobra não sei quanto e 20. Se deu não sei quanto e 23, ele cobra não sei quanto e 25 ou 30, né? Aí eu falei, moça, está faltando aqui. Porque eu não lembro quanto tinha sido, mas, vamos supor, ela tinha que me devolver 12, me devolveu 10. Ela podia ter me devolvido 15 também, né? Aí eu falei para ela, olha, eu sei que você está pensando que 2 centavos não vão fazer diferença, que cara mesquinho, saiu de casa não tem nada para fazer, veio enchendo o saco. Eu falei, mas presta atenção, nós temos 2 opções aqui. Ou eu fico devendo 3 centavos para o banco, ou o banco fica me devendo 2 centavos. Tem algum sentido eu ficar devendo para o banco? Desculpa, o banco ficar devendo para mim, era o Banco do Brasil. Tem alguma lógica? Porque mesmo que seja uma coisa que não faça diferença, são 2 centavos, ela teve que tomar essa decisão. Quem é que vai ficar devendo para quem? E ela escolheu o banco em vez de mim. Então são coisas pequenas que passam no mundo do trabalho, no nosso dia a dia, que nos mostram que tudo isso tem consequência, que tudo isso tem um objetivo, uma finalidade, como foi, por exemplo, a troca do nome funcionário, empregado, trabalhador para colaborador. É coisa que pega no mundo do trabalho. Então, o que eu queria dizer é para a gente ficar atento, que quando a gente está no mundo do trabalho, muita coisa é ilusória e eles vão tentar ganhar a gente de todas as formas. O que a gente precisa saber é o seguinte: o trabalhador, a classe trabalhadora, somos nós. Tirando os grandes proprietários, todo mundo é classe trabalhadora, inclusive o desempregado. O desempregado faz parte da classe trabalhadora. Quem gera a riqueza somos nós. Então, eu ouvi o cara falar assim, é ruim, é cansativo, mas a Mercedes me deu tudo que eu tenho. Irmão, a Mercedes não deu nada para ninguém. Se você não vier trabalhar, não fizer o caminhão no final da linha, então quem produz é a classe trabalhadora. Então, quando o cara vai solicitar alguma coisa, vai reclamar de alguma coisa, ou quando o companheiro olha e fala, pô, aquele ali, tem que saber que dentro da padaria, dentro do supermercado, quem gera toda a riqueza é a classe trabalhadora. Então, quando o patrão, sobretudo o pequeno burguês, vem falar com você, a nobreza é você que faz a riqueza daquele cara. É claro que individualmente, se a gente fizer o Carlos, o Rodrigo, né, cada pessoa, mas a classe trabalhadora é que constrói a riqueza. E ela, para isso, no final do dia, no final do ano, recebe um salário. E esse salário é um ritual de favor que a empresa faz para você. Olha aqui o seu salário. O salário nada mais é que a subsistência. Vocês vão ver por aí o que vocês vão ganhar. Mal vai dar para comer, mal vai dar para dar uma vestida, que é para você, quer a conta suficientemente feita
para esse trabalhador voltar para trabalhar no outro dia. O salário não é o pagamento pelo que a gente fez. O salário é um valor, uma quantidade em troca da nossa mão de obra pela nossa subsistência. A riqueza que a gente gerou, essa vai ficar com o patrão. Então, é um mundo que se pinta negro, e que se pinta mais negro daqui para frente, porque a classe trabalhadora, com o passar dos anos, em vários lugares do mundo, conseguiu muitas conquistas. E essas conquistas feitas intermitentemente chegam um dia no patamar onde a gente tem a voz. Então o trabalhador conseguiu o direito à greve, conseguiu o 13º, conseguiu o terço de férias e outros benefícios que foram conquistados com luta. E nenhuma empresa deu porque achou bonito ou porque queria se destacar perante as outras. Deu porque a classe trabalhadora tem força unida. Ela, lutando, reivindicando, ela consegue, porque é o direito dela. E isso, eu faço a lembrança, está se esfarelando. Porque, sem a pressão da classe trabalhadora, o legislativo, que são também ou proprietários, ou representantes dos proprietários dos meios econômicos, estão sorrateiramente mudando as leis, acabando com os direitos que nós conquistamos para explorar e sufocar ainda mais a classe trabalhadora. É só com a luta que a gente consegue. O capital não está disposto a doar nada, a menor perda. Vocês vão ver isso quando tiverem uma fábrica, uma empresa. E eu queria, não sei quantos minutos eu falei, só queria comentar, tem tanta coisa para falar nisso. Queria falar um pouco sobre estranhamento, alienação, acho que eu até falei um pedacinho. Mas eu só vou ler as 3 epígrafes que eu escolhi para o meu livro. Eu escolhi um livro de contos sobre o trabalho, que não é essa linguagem sociológica, tá? São histórias sobre o trabalho, bacanas de se ler. Uma delas, eu escrevi 3 epígrafes nesse livro. A primeira é do Karl Marx. Vocês ouviram falar já nas aulas de sociologia? Karl Marx é um dos caras que estudou bastante a questão do trabalho, né? Principalmente na Revolução Industrial. Camarada legal de se ler. Porque a gente ouve dizer que o trabalho é digno, dignifica o homem, que bom, amanhã vou trabalhar, esse tipo de coisa de santificação do trabalho, né? Mas num dos livros dele, que é o Capital, tem uma parte que ele escreve assim: tão logo inexista coerção física ou outra qualquer, foge-se do trabalho como de uma peste. O trabalho externo, o trabalho no qual o homem se exterioriza, é um trabalho de autossacrifício, de mortificação. Tudo isso é estudado no ramo da sociologia do trabalho, a mortificação, a coisificação do homem, né? Se o trabalho fosse tão bom como dizem, a gente ia trabalhar quando não tivesse salário. Falar, amanhã, galera, a empresa valeu, ninguém paga mais ninguém, mas quem quiser, estamos aí. Não vai aparecer ninguém. E aí o Karl Marx tem essa frase no livro dele. Depois tem o Paul Lafargue, ele escreveu Direito à Preguiça. Ele foi parente do Marx, né? Direito à Preguiça é um livro muito bacana, que faz também um contraponto com essa ideia do trabalho mortificado, explorado. A gente tem direito à preguiça, né? Era uma das nossas... Às vezes eu falava assim, estava conversando com os companheiros lá na empresa, eu dizia, bom, tudo bem, o papo tá bom, mas deixa eu ir até ali para ver o que tem para não fazer. E o Paul Lafargue escreveu o seguinte: introduzam o trabalho de fábrica e adeus alegria, saúde, liberdade, adeus a tudo que a vida, o que fez a vida bela e digna de ser vivida. Isso é um pouco do tempo de trabalho e tempo de não trabalho, né? Quando trabalha, não está em casa. Se está em casa, não trabalha. Também tem livros e linhas sociológicas que falam sobre o tempo de trabalho e o tempo de não trabalho.
eu acho que uma das lutas da classe trabalhadora é pela redução da jornada de trabalho, que é por mais horas de não trabalho, que é onde a gente vive, né, e faz as coisas que a gente quer. E a última epígrafe, que é uma coisa um pouco mais popular, Fernando Brant e Milton Nascimento, é uma provocação também a esse tipo de gente que endeusa o trabalho, né, mas não trabalha. Esses grandes empresários, que está hoje muito personificado na imagem do Dória Júnior, né? O trabalhador que não trabalha. O Fernando Brant e o Milton Nascimento escreveram o seguinte: veja bem, meu patrão, como pode ser bom. Você trabalharia no sol e eu tomando banho de mar. Então eu vou depois, a gente vai fazer um bate-papo, mas encerrar por aqui meus comentários sobre o trabalho e entregar por Denis, ver se tem alguma coisa mais alegre para a gente falar sobre hoje, né? Obrigado. Boa noite, gente. Primeiro eu quero agradecer ao convite, né? E a presença de vocês também. Eu sei que um momento assim é difícil e é muito valoroso, né? Então parabéns para vocês todos que estão aqui e estão fazendo isso acontecer com essa boa vontade. O Cauê deixou um papel um pouco otimista demais para mim aqui. Eu já tinha avisado que eu não ia garantir isso, tá? Eu estou aqui principalmente pela minha série de charges, né? O trabalho e o trabalhador. Cada charge ali fala sobre muitas coisas, e muitas coisas inclusive que foram ditas aqui, né? Sobre precarização do trabalho e tal, e a não identificação do que você faz. Mas eu vou deixar o trabalho da arte falar um pouco por si, que é assim que tem que ser. Claro que a partir de cada desenho ali a gente poderia conversar sobre muitas coisas e aprofundar, mas eu não vou fazer isso agora, tá? Eu vou tentar falar um pouquinho diferente. Eu anotei algumas palavras-chave aqui, só para eu não esquecer, senão eu esqueço, eu não sei nem o que está acontecendo aqui. Só para não perder o fio. Me chamou a atenção essa frase aqui, ó, a chamada do simpósio. Escolhe um trabalho que você goste e não terá que trabalhar nenhum dia na sua vida. Essa frase ela rola bastante aí nas redes sociais e tal. E eu me identifico muito, né? Porque eu falei isso minha vida inteira. Mas eu sou um pouquinho chato também. Eu gosto de destruir um pouquinho essas frases feitas que rolam por aí. Ou às vezes abordam um assunto de uma forma um pouco mais superficial, algo que é um pouquinho mais complexo. A gente precisa refletir com mais inteligência. Isso me fez lembrar de um curta-metragem que foi feito uns anos atrás, um vídeo. Tem no YouTube, para quem quiser chegar em casa e ver lá. É um curta-metragem que se chama Manual para Atropelar Cachorro. É o nome do curta, tá? Tá lá no título. Manual para Atropelar Cachorro. Por que eu lembrei desse vídeo, gente? Porque no começo ele é narrado, né? E o rapaz diz assim. A ideia é basicamente isso. Ele tá com tédio, é um cara com tédio, ele resolve sair atropelando um cachorro. Vou sair de madrugada e vou atropelar uns cachorros. Estou com tédio, ele faz um manual, né? Uns tópicos, umas dicas lá. Mas eu lembrei desse curta por quê? Porque no começo ele fala: eu gostava muito de cinema, de séries, de animes, então eu decidi trabalhar numa locadora. Porque eu ia trabalhar com aquilo que eu gosto. E ele faz uma observação. O que acontece? A diversão vira o trabalho, e o trabalho quase nunca é divertido. Então, quer dizer, já choca um pouquinho aqui. Escolhe um trabalho que você gosta e nunca mais terá que trabalhar, certo? Já há uma contradição, um choque. E por coincidência ou não, 2 semanas antes de você me convidar, eu gravei um vídeo na minha página falando contra essa frase, falando sobre essa frase. Mas não é exatamente que eu não concorde, tá? Não é que eu estou falando que eu não acredito nisso. Como eu falei, eu passei a minha vida inteira falando isso, não apenas falando
muito para todo mundo, sabe, com muita convicção, como eu lutei minha vida inteira por isso. E modifiquei minha vida nos últimos anos por causa dessa crença, desse pensamento. Tá? A minha preocupação, então, é com uma possível frustração se você não entender muito bem o sentido dessa frase. Porque parece uma coisa assim muito mundo cor-de-rosa, sabe? Coisa fácil. Ah, então quer dizer que se eu escolher uma coisa que eu goste, eu vou ganhar vida, vou ganhar dinheiro, não vou trabalhar nunca mais da vida. Mentira. A gente está aqui para trabalhar. O Cauê falou, a gente vai trabalhar e não tem jeito. Qualquer outro caminho é pior. Eu sei, eu vejo, eu conheço, sabe, eu trabalho em muitos bairros lá em São Bernardo, eu tenho e tive muitos alunos. Qualquer outro caminho alternativo que não o trabalho é muito pior, embora estejamos aqui para falar mal do trabalho. E falaremos, mas qualquer outro caminho é pior, certo? Então a minha preocupação é essa, porque a gente que eu digo, nós adultos, a gente fala umas mentiras para os mais jovens de vez em quando, né? A gente fala uma coisa que não... Acredite em si, você é capaz de tudo. Acabou. Acredite em você, você pode tudo. Você é especial. Mas se eu falo isso para todo mundo é especial. Tem lugar no mercado para todo mundo ser especial? Como é que é? Ela falou aqui, esse negócio do empreendedorismo. Tem lugar para todo mundo no mercado empreender? Mas a gente convence o jovem, não, você é muito inteligente, nossa, você é mais inteligente que todas as outras gerações, que todo mundo, e todo adulto fala isso para o jovem. E aí ele fica naquela, né, pensando que o mundo é assim fácil. Isso pode ser muito ruim. E aí a gente tem as referências, hoje com a internet, tal, tem referência, tem o Whindersson Nunes que fica milionário gravando vídeo no quarto, em casa. Tem Neymar que ganha milhões, sei lá, o cara é comprado por uns números que eu nem sei falar, né? Tem um cara que desenvolveu o Facebook por 21 anos, olha quanta referência. A gente fica pensando que há um lugar no mundo para cada um ser um ponto fora da curva. É uma possível frustração que eu me preocupo, tá? Por isso que eu prefiro ter um pensamento um pouco mais profundo sobre isso. E o que acontece? O trabalho, ele tem uma qualidade acima de tudo. Tudo que a gente falou aqui tem uma característica principal. O trabalho, ele é trabalhoso. Pode parecer muito óbvio, né? O trabalho é trabalhoso. Quero dizer que seja qual for o caminho, o trabalho ele é e será trabalhoso. É muito trabalhoso trabalhar numa firma, trabalhar para as outras pessoas, cumprir horário, passar cartão. É chato, é trabalhoso, traz inúmeros problemas. Mas se você decidir montar o seu próprio negócio, ser um profissional autônomo, liberal, trabalhar com o talento que você tenha, vai ser trabalhoso pra caramba. Sem dúvida nenhuma, tem que ser. Porque se não for, um dia você pode ser uma pessoa, se você se aventurar nesse mundo de profissional independente, um dia você pode ser muito mais frustrado do que aquele outro cara que aceitou, se acomodou em trabalhar numa firminha com alguém, mas pelo menos passou os anos e fez seu pé de meia, comprou aí uma casinha, sustentou os filhos, tá? Se você acreditar na coisa de forma errada, pode ser mais frustrado ainda. Mas ô Denis, você está me falando então que você prefere trabalhar 8 horas para outra pessoa do que 12, 13 horas para você mesmo? Não. Prefiro trabalhar 12, 13 horas num trabalho que eu escolhi, num trabalho que eu me sinto satisfeito com o meu trabalho, num trabalho que eu me sinta útil para a sociedade, do que trabalhar para outra pessoa. Esse trabalho que o Cauê falou, alienado e alienante. Prefiro. Estou dizendo que é trabalhoso. É muito trabalhoso. Não é o caminho mais fácil. Podem ter certeza. E por isso, muita gente vai ficar no caminho. E a gente ouve, eu quero ter meu próprio negócio, para eu abrir a hora que eu quiser. No dia que eu decidir não trabalhar, eu vou para a praia.
E é esse pensamento aí que a gente vê as pessoas se decepcionando com a vida, com aquela promessa de que se eu pensar diferente, for diferente, eu vou ser, sabe, um profissional aí em destaque, melhor que meus colegas. A gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso. Porque, veja bem, eu sempre gosto de falar que o trabalho ele tem uma origem, ele vem da palavra tripalho. Adoro falar isso. Adoro. Sabe o que é tripalho? Era um instrumento de tortura, usado na Idade Média. Dessa palavra surgiu a palavra trabalho. Tem como ser boa coisa? Tem como ser uma coisinha leve, tranquila? Como é que é esse instrumento? Assim, é que nem uma cruz, gente. É que nem uma cruz, o cara é crucificado, é usado para castigar, é usado para impor uma ordem social. Tá? Então a cruz era ali 2 paus, né? E o tripalho, 3 paus. Eram 3 paus, da mesma forma, colocava o cara pendurado lá, dava chicotado, deixava lá até morrer. E a partir disso inventaram essa palavra maravilhosa que é trabalho. Então vamos tomar um pouquinho de cuidado, que trabalho é trabalho, certo? E ao mesmo tempo, eu quero ser um pouquinho mais chato e contraditório e dizer que eu gosto de resgatar, principalmente dos mais jovens, o valor do trabalho. É uma coisa que a gente pode discutir sobre ela, mas eu vou chamar de o valor do trabalho, é justamente para não cair nessas armadilhas. E é difícil porque a gente fica aqui falando mal do trabalho, todo mundo, a sociedade toda fala mal do trabalho, até quem finge que gosta, fala a verdade. Quando chega a sexta-feira, o mundo fala que a sexta-feira chegou. Que é porque acabou a semana. É ou não é? Todo mundo tem que avisar que a sexta-feira chegou. Se você estiver na sua casa, passou a quinta, você fala, caramba, que dia será que vem depois? De manhã, abre o seu WhatsApp, todos os grupos você vai ver. A mãe está falando, hoje é sexta-feira. A tia, hoje é sexta-feira. Todo mundo hoje é sexta-feira. E demonstra que é uma insatisfação com o trabalho, com aquilo que faz, com a própria vida. Certo? É um símbolo essa coisa da sexta-feira. E falar do pessoal que gosta de hora extra, né? Pensa que gosta. Aí já entra uma coisa de consumismo, né? Não de consumo, de consumismo, e a pessoa ela põe na cabeça que ela precisa ter as melhores coisas para ela ser alguém naquela sociedade, né? Como foi dito aqui, o trabalho ele forma a identidade da pessoa e cada vez mais o que a pessoa tem diz o que ela é. Para a empresa isso é ótimo, né? Produz mais, e tem um cara muito contente, está fazendo hora extra domingo na firma, muito alegre, tá joia? Mas é o que eu queria falar sobre o valor do trabalho. Acho que a gente tem que resgatar um pouco isso para não cair naquela frustração. Eu, por exemplo, o Cauê falou que a gente foi um pesadelo lá na firma, né? A gente trabalhou junto lá e normalmente a gente sempre fala, né? Eu tive um chefe que me atazanou minha vida, me trazia pesadelos e tal. Comigo foi ao contrário, né? Eu era isso para os chefes. Eu era um vagabundo mesmo, para falar. Eu sei que o pessoal vai se identificar. Na firma, eu era um vagabundo. Gente, eu era um vagabundo, mas um vagabundo de uma qualidade tão extrema que eu era vagabundo num lugar de vagabundos. Onde tinha muito vagabundo, eu me destacava. Olha, o bairro de vagabundo é aquele lá, não tem jeito. Até porque a gente não disfarçava. Quando chegava o chefe, e teve muito problema por causa disso. O chefe chegava, os vagabundos que fingiam que era trabalhador do nosso lado, corria para trabalhar que nem louco. E a gente, se estivesse pensando em começar a trabalhar, na hora que viu o chefe, eu falo, vamos agora não, senão ele vai achar que ele ganhou. É tipo uma batalha, vamos provar para ele que a gente pode mais. A gente ficava lá vagabundando. Mas é uma coisa que eu gosto de falar, gente, era uma vagabundagem política. E eu falava lá, era uma vagabundagem estratégica. Para mim era uma forma de resistência. Dentro de um ambiente que faltava estrutura, que faltava condições de saúde, que faltava humanidade. Que faltava humanidade. Então era uma forma de resistência. Por isso eles me aturavam. Porque quando eu falava alguma coisa, eu falava uma coisa certa.
E aí uma boa dica que eu dou para vocês é, além da gente ser trabalhador, a gente tem que ser inteligente, coerente naquilo que acredita e faz e pensa. Só assim que se muda de vida. O cara pode trabalhar que nem louco a vida inteira. Se ele não fizer as coisas de uma forma inteligente, ele vai só fazer isso. É a corrida dos ratos, né? Fica correndo dentro da rodinha e não sai do lugar. Então é isso que eu dizia. Porque a preguiça é uma coisa que eu abomino. Eu abomino, faço questão de falar. Minha vagabundagem era estratégica, era política. A preguiça que eu estou falando não é da mesma forma que o Cauê comentou do livro. Eu não estou aqui negando a necessidade do lazer, da contemplação. Tá? Aliás, pelo contrário, se vocês notarem, na hora que eu sentei aqui e vi essa flor de verdade, eu já viajei. Falei, nossa senhora, que flor maravilhosa, cara. Normalmente o homem não gosta dessas coisas, mas natureza, eu já tirei foto. Então, assim, eu não estou negando a nossa capacidade de lazer, de se divertir, de fazer nada. É importante fazer nada. Muita coisa é importante fazer, mas é importante fazer nada também. Ou nem que você fique na sua casa assistindo Netflix, um filme, um desenho. Vá caminhar. Caminhar é maravilhoso. Para quê? Para nada. Para olhar para o asfalto, olhar para o céu. Isso é outra coisa. Eu estou falando de preguiça, gente. Aquela preguiça que te impede de fazer algo que você tem que fazer. Você sabe que vai ser bom para você fazer aquilo. Você deixa de fazer por preguiça. Cara, isso é terrível. Isso é um mal na humanidade. Isso atrapalha muita gente. Muita gente fica no caminho, infeliz, porque tem preguiça, porque fica ali empurrando. Amanhã eu começo, eu faço. Já estamos aqui em outubro. 1º de janeiro eu vou fazer, prometo. E é o 1º de janeiro que não chega nunca, né? A pessoa fala 2016. Sou um novo homem, sou uma nova pessoa. E passa 2017, 2018, é a mesma bosta. Porque vai pela preguiça. Preguiça é uma coisa terrível, gente. Estamos numa onda de motivação. Tem motivação no YouTube, nas palestras, coisa toda. Motivação ela tem que vir de você. Tem que estar dentro de você. A força está dentro de você. Você pode ter estímulo. Você está aqui, de repente, uma coisa que a Lucy falou vai te fazer refletir lá na sua casa. Você pode ter estímulos. E é bom a gente procurar bons estímulos, boas referências, porque tem. A gente não pode ficar falando que o mundo tem muita coisa ruim, tem má referência. Se você for atrás disso, tem bastante. Todo mundo aqui teve, a gente tem. Mas tem as boas também. É mais difícil de achar? É, por isso que é bom. Porque é mais raro. Tá joia? E o que eu queria dizer é... Eu falei que a questão do trabalho ele não vai ser fácil de qualquer jeito. Hoje eu posso falar que eu sou um trabalhador da arte, ainda assim sou um trabalhador, passo perreiro pra caramba, arrumo briga com o cliente, tenho dor de cabeça pra caramba. Hoje eu faço aquilo que eu gosto, aquilo que eu me sinto útil. Naquele tempo lá, eu achava que eu não ia chegar a isso. Olha, cara, eu acho que eu vou morrer sonhando. Mas já tá bom. Melhor morrer sonhando do que morrer já morto faz tempo, né? Não é? Mas chegou. Eu não estou rico, não estou ganhando dinheiro com aquilo que eu gosto. Mas, cara, hoje eu sou outra pessoa, tenho outra vida, mas tenho muito trabalho. Tenho muito trabalho. Olha, eu amo filme, que nem o cara do curta, mas não mato cachorro. Eu amo filme. Eu passei anos sem assistir um filme. Por quê? Isso aqui, ó. Correria. Não estou falando aqui que eu sou um exemplo para vocês, gente. Estou falando de uma coisa que aconteceu comigo e de repente se encaixa na vida de cada um. Porque a vida ela traz umas experiências que você não vai ter sentado no banco de uma faculdade. E hoje, apesar de eu dizer para vocês que eu odiava a minha vida quando eu trabalhava na firma, eu era infeliz, todo dia eu ficava no ponto já esperando o ônibus vir assim, ó. Falava, oh, meu Deus do céu, eu podia tombar esse ônibus. Pelo menos hoje eu não ia trabalhar. Pelo menos hoje. Aquele sol desgraçado, um calor, me dava uma raiva de entrar no ônibus, cara. Pelo menos hoje, mudar a minha vida. Porque é verdade, eu fiquei anos sem ver essa cor azulada do entardecer.
Lá dentro era um negócio amarelo, não sei que diabo era aquilo. Era amarelado assim, sabe? Porque era sempre um ambiente interno. Depois que eu saí da firma, depois de muitos anos, desde o primeiro dia que eu entrei lá, eu entrei pensando, preciso arrumar um jeito de sair daqui. Não sei como vai ser, mas eu vou. Passou muito mais tempo do que eu imaginei, foi vários anos. Mas aconteceu, quando a gente fala, a pessoa não entende direito. Fala, era só sair, ué. Não era só sair. Eu e o Cauê, a gente tem um apelido com a firma, um apelido carinhoso. A gente chama de senzalo. A gente trabalhava na senzala, aí você fala, mas que exagero, comparar com escravidão antigamente, os caras eram açoitados, era aprisionado, era amarrado. É verdade, isso é uma coisa que, pelo amor de Deus, não devia existir mais e não pode voltar nunca mais. Só que a escravidão de hoje, qual que é o problema dela? Que as correntes estão ao seu redor, estão invisíveis, e principalmente as correntes estão na sua mente. Aí como é que você puxa? Como é que você tenta quebrar? Como é que você vai dar uma machadada numa corrente que é invisível? Então é difícil. É difícil. Eu não fui tão otimista não, né? mas é isso, gente. Dá muito trabalho. É isso que eu ia falar, né? Uma experiência válida. Hoje eu olho para trás e penso, é meio clichê, mas o que eu passei fez eu ser quem eu sou hoje. E eu estou muito satisfeito com isso. Eu estou aqui hoje porque eu fiz uma série de charges sobre o trabalho do trabalhador. Por que eu fiz essa série de charges? Porque eu imaginei? Não, porque é a minha experiência. É o meu passado. Tá? Então isso formou quem eu sou hoje. Eu sou contente. Infelizmente eu digo para vocês, eu acho importante para cada um passar por experiências assim. Tá? Porque não vai ter lugar para todo mundo já sair da escola, com uma faculdade, e trabalhar naquilo que quer. Até porque até parece que a gente sabe o que quer. Principalmente quando é muito jovem. Certo? Bom, eu anotei mais algumas coisas aqui. Eu acho que depois que eles falaram, ela falou do suicídio. E é verdade, a gente estava numa firma, e é um dos motivos da gente não poder sair de lá. Era uma firma que pagava bem comparado com outros empregos. Então a gente não ia sair de lá para ir para outro emprego pior, que pagava mal, né? É até uma dica nossa à sociedade. Dá a impressão que se você saísse da Mercedes mesmo, Brasil, você era assassinado. Ô cara, tem um monte de gente fora do muro querendo entrar e você quer sair? A gente enfrentou isso. Mas saímos. Agora é engraçado, as pessoas falam, nossa, quem trabalha em multinacional é feliz, né, cara? Ganha aí uns 1000 por mês, o que eu quero mais? Eu quero ganhar bem, é isso que eu quero. E aí você está lá dentro e você vê que o índice de depressão é muito alto. Quer dizer que o salário alto não garante muita coisa, né? A gente gosta de... porque o dinheiro não é o mais importante da vida. Sempre tem aquele que fala, se não é o mais importante, dá o seu para mim, então, né? Tem essas piadinhas, mas é verdade. Índice de alcoolismo, gente, oficial. Os caras têm uns números oficial lá que já é alto, mas a gente no dia a dia, a gente sabe que o negócio é muito mais pesado. Estou falando de alcoolismo, é alcoolismo. Não estou falando de sair da firma e tomar uma cervejinha com os amigos, não. Estou falando de dar um rolezinho de boa, pessoa que não tem dependência nenhuma. Estou falando de alcoolismo, que às vezes começa assim também. Dependência química. É cara que cheira farinha para poder aguentar o tranco da linha de produção. Linha de produção é uma das maravilhas aí do terrorismo, né? É um pouco do que o Chaplin abordou aqui, não sei se o pessoal chegou a assistir Tempos Modernos, né? No tempo que colocou cada peão num canto, falou, você não precisa mais entender de todo o processo, não. Você tem que entender dessa parte aqui. Você tem que fazer apertar um parafuso. Aí para representar, colocou o Chaplin lá apertando parafuso. O que eu vou fazer da minha vida? Apertar parafuso. Os caras religiosos, ele falam, Deus me colocou nesse mundo. Para quê? Apertar parafuso. O cara chega e fala, quer chegar em casa e falar para os filhos, eu faço uma coisa maravilhosa, sou muito útil para a sociedade. O que você faz? Aperta parafuso. E o cara fica tão doido, né? O negócio do esforço repetitivo, que passa uma mulher na frente dele com o botão, ele quer apertar o botão dela também. Porque ele vira um robô. Ele vira um robô. Ele não pensa. Eu falava na firma, não é só músculo que atrofia, não. Eles estão aí cuidando do músculo, não é só músculo que atrofia. O cérebro também atrofia, a mente atrofia. A gente fica nesse trabalho que é sempre a mesma merda, cara. É frustrante isso, sempre o mesmo movimento, não precisa pensar. Isso já era para ter mudado.
Nós estamos entrando num momento aí da sociedade de conhecimento, de dar mais valor para o conhecimento. A gente está aqui por quê? Porque a gente produziu algo que vocês vão ter. Não, é conhecimento, é reflexão. A gente está meio atrasado ainda, a gente tinha que já ter passado isso. E as empresas, não, a empresa quer o cara lá. É uma esteira. Você não sabe o todo do que você está fazendo, você não tem noção. É o trabalho alienado, você não sabe o que você está fazendo. Às vezes você tem, eu acho que eu estou fazendo um caminhão. Aí às vezes, para enganar um pouco, para agradar os peão, que nem o Cauê falou muito, que as firmas têm umas estratégias, aí traz a carcaça de um caminhão da Alemanha, põe no meio do peão lá, fala, aqui ó, o que vocês fazem aqui, olha que bonito. E sabe o que é engraçado? Não sei se era só... A peãozada ficava ao redor do caminhão assim, que nem formiga, assim, ao redor do doce. Olha que legal, eu faço isso aí. Você não sabia. O que você faz? Aperta esse parafuso aqui, ó, cantinho. É muito ruim isso, cara. É muito ruim. Bom, falei sobre a importância da experiência, né? Que o pessoal acha que é você trabalhar numa Ford, numa GM, numa Mercedes, coisa mais maravilhosa do mundo, mas o que eu queria falar é isso. Quando você entra lá e vê gente desgraçada da vida em vários sentidos, o cara ele compra um carrão, ele se enforca em 200 parcelas, se mata, vai fazer hora extra doidado. A mulher falou, meu bem, você vai passar esse domingo aqui, pode não, esquece de mim domingo, quiser me trair, vai, não garanto mais nada. A peãozada chega nesse ponto, ele vai trabalhar. Pra quê? Pra ter um carrão. O carrão serve pra quê? Pra ele trabalhar todo dia na firma. Pra ele trabalhar todo dia na firma. É para isso. Para ter o respeito na sociedade. São os valores que são armadilhas do sistema. E aí não adianta a gente ficar sempre falando contra o capitalismo, se você cai nessas armadilhas. Se você cai nessa coisa do consumismo desenfreado. Não caiam nas armadilhas. Tá joia? Bom, era mais isso que eu queria falar, tá? Sobre precarização do trabalho, acho que foi bem falado. Eu falo bastante nas minhas charts também, se vocês tiverem um tempo depois aqui, dá uma olhada e até quiser perguntar alguma coisa, falo bastante sobre isso. E o que eu queria falar também sobre o sindicalismo, e tudo isso que a gente está conversando é muito importante, não podemos deixar de falar sobre o sindicalismo. O sindicalismo está num momento no país que as pessoas estão querendo queimar o filme legal do sindicalismo. E ao mesmo tempo que essas pessoas dizem que querem um Estado menor, um governo menor e maior liberdade do mercado, elas querem acabar com o sindicalismo. Tudo bem, vamos conversar, vamos debater. Um Estado menor, um governo menor? Vá lá, vamos conversar sobre isso, quem sabe? Não seja tão mal ideia. Vamos liberar um pouco o mercado para ter mais emprego? Eu sei que a pessoa desempregada ela prefere ter o emprego com menos direitos do que estar desempregado, tudo bem. Mas tudo isso não adianta se você enfraquecer o sindicalismo. Existe muitos sindicatos fajutos, safado existe, sindicalista safado existe. Mas não vamos acabar com esse negócio de sindicalismo. Não, sindicalismo é uma coisa que só atrapalha, porque todo sindicalista está interessado apenas em ganhar o dinheirinho dele. É mentira, e eu sei, a gente sabe por experiência própria. É mentira. Se tem coisa errada, se tem coisa sendo mal feita, a gente tem que fazer melhor. E vocês que estão chegando agora. Então, pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Acho que me estendi já, então vamos lá. Diante de tudo isso, né, que nós ouvimos, nas minhas aulas eu sempre pergunto para os alunos, né, quando eu vou abordar essa questão do trabalho: você quer viver para trabalhar ou trabalhar para viver? É uma outra frase que a gente joga mesmo para chamar atenção, para chamar reflexão, né? Essa frase que o Denis falou, que está no convite do simpósio, é para chamar atenção. Será que realmente vocês conseguem escolher em que trabalhar? Vou trabalhar ali. Outro dia eu estava vendo uma reportagem do melhor trabalho do mundo, né? Que o cara ganhava milhões para viver numa ilha paradisíaca. Quantas pessoas vão conseguir esse trabalho?
Pois é. Nós aqui da periferia, né, e é muito importante a gente entender que periferia está longe do centro. E todo mundo que mora na periferia, infelizmente, vai ter que ralar um pouco mais. E a gente precisa matar um leão por dia para conseguir alçar alguns patamares. Vocês, por exemplo, estão aqui numa escola pública, tem todas as dificuldades. Ontem eu estava até conversando com vocês, vários alunos falaram: poxa, é muito chato estudar. É chato vir para a escola é feia. É chato, sabe, ficar sentado lá ouvindo o professor falar. Para que eu vou usar isso na minha vida? Sabe quando vocês vão descobrir? Daqui a 20, 30 anos, quando você estiver lá velho, caquético, e você olhar para trás e falar: puta merda, né? Perdi um tempo do caramba. Eu deveria ter feito isso, aquilo, outro. Nossa, bem que aquela professora chata de sociologia falou que a gente ia passar por isso. E tudo que a gente tenta passar para vocês é algo que a gente também quer que vocês passem para frente. Eu geralmente também falo para vocês que a única coisa que vocês vão levar para a vida de vocês é o conhecimento. E que bom que nós temos pessoas que compartilham esse conhecimento com a gente. E esse conhecimento é para o crescimento de vocês. E para vocês passarem para frente, e para vocês usufruírem e crescerem, né, com esses ensinamentos que a gente traz. Eu gostaria de chamar a nossa diretora para falar algumas palavras. Primeiramente, eu quero agradecer aos nossos convidados, ao Ciro, ao Denis, ao Cauê, a Zil, que organizou juntamente com alguns professores esse momento único, esse momento de aprendizagem. Eu sentada ali, em alguns momentos até fotografando o evento, eu me identifiquei com muitas falas aqui dos três e até mesmo da Zil. Eu, enquanto estudante, isso há muito tempo atrás. E aí, quando eu subi aqui, eu ouvi alguém dizendo: ela que é a diretora? Gente, o meu plantão aqui é todas as quartas-feiras. Eu divido meu período ali com a dona Jocélia. A Jocélia é que cuida do período da noite, mas as quartas sou eu que estou aqui no auxílio dos dois blocos. Atendendo também a demanda do administrativo. E o que vocês precisarem, estou sempre à disposição. Quero agradecer também aos professores que ficaram após o período para nos prestigiar, quer dizer, prestigiar os nossos convidados. Quero agradecer a Cleo, as meninas da limpeza, que estão também aí no apoio, que fizeram um lanche especial para vocês hoje, né? Eu agradeço a todos, só tenho a agradecer, e é isso. O nosso muito obrigado da parte da gestão, a dona Neide, mediadora, que trouxe um layout muito bonito, né? Essas orquídeas aqui para nós no dia de hoje. A professora Gislane, que fez essa composição maravilhosa, é uma das nossas artistas aqui da escola. E nós só temos a agradecer. Nosso muito obrigado, Luci, Cauê e Denis, professora Zil. Se não fosse a sua parceria, o seu intermédio, também seria um pouquinho complicado acontecer. Nosso muito obrigado. É isso. Tenhamos todos uma boa noite. Alguma dúvida, alguma pergunta para fazer para os nossos convidados? Então, que eu ouvi falar aí
por um ano, mas ele paga 5 meses de impostos. É verdade isso? Não dá para te dar uma conta exata, mas de fato o assalariado paga bastante imposto. Se ele for registrado em carteira, ele vai pagar direto da fonte, atingindo a média lá, o patamar do imposto de renda. Fora isso, a gente paga imposto em todas as coisas que a gente compra. O pão, enfim, tudo. Se você comprar, você vai pagar imposto. Mas aí eu queria te alertar só para uma questãozinha dessa discussão. Só para você ficar pensando nela. O problema não é ser contra o imposto. O problema é de que os trabalhadores pagam muito mais impostos do que aqueles que acumulam riqueza. Esse é o problema. Porque se a gente fizer um discurso contra os impostos, dizer, olha, não tem que ter imposto nenhum, ninguém tem que pagar nada, que é o que boa parte dos liberais falam, né? Não tem que pagar, não tem que ter imposto, etc. Como é que fica a escola pública? Como é que fica a saúde pública? Como é que fica o acesso que as pessoas têm que ter a serviços que são públicos e que são pagos com impostos? Então, uma coisa é, a gente quer a garantia dos serviços públicos, porque as pessoas precisam deles, e a gente defende que existam eles. A gente não acha que tem que privatizar tudo. Mas a gente acha também que devem pagar mais impostos aqueles que ganham mais e que acumulam riqueza. É essa inversão que a gente precisa. Os trabalhadores precisam pagar menos impostos. E quem acumula riqueza tem que pagar mais impostos. Quem tem mais, paga mais. Quem tem menos, paga menos. E isso é necessário para financiar o sistema público. Para a gente não cair na armadilha de sair dizendo que tem que privatizar tudo tem que ser privado, entendeu? Ah, tem que ter uma empresa privada que vai cuidar das escolas agora. Não, a escola tem que ser pública. O dia que tudo for privatizado, a gente vai ter uma parcela ainda maior da população sem acesso à educação. A saúde toda privatizada, quem vai pagar convênio médico para todo mundo? Ah, mas tem os convênios baratinhos aí. Porcaria, né? Porcaria para pobre pagar e encher bolso de enriquecer pessoas que querem enriquecer em cima da pobreza dos outros, dando serviço de baixa qualidade. Então, por isso eu digo que a gente tem que ter cuidado para não cair em umas armadilhas que parecem legais. Somos todos contra os impostos. Eu não sou, eu sou contra roubarem. Eu sou contra a corrupção, em base aos impostos ao dinheiro público. Sou contra que a classe trabalhadora arque com a maior parte dos impostos e os ricos não. Aí a gente começa a conversar em relação ao imposto. Enfim, não sei se eu respondi o que você queria, mas eu acho que a gente tem que ter cuidado com essas coisas. Eu queria comentar a mesma coisa quando ela disse que a classe proprietária, que tem mais dinheiro, paga menos imposto. Por exemplo, o imposto de renda o teto do imposto de renda é 27,5%. Quem ganha acima de, sei lá, 5 mil, 4 e pouco, desconta 27,5%. Se ganhar 500 mil, é 27,5%. Né? E é uma graduação. Quem ganha abaixo de tanto é isento, depois vem 7,5%, 15%, 22%, até chegar no 27,5%. E acima disso não. Por exemplo, não se taxa grandes fortunas, né? Herança. Então, os grandes proprietários não pagam imposto. E são eles que vêm na televisão dizer, olha, trabalhador, se você trabalha 5 meses para pagar... E outra galera que fala por aí que o Brasil é o país que mais paga imposto no mundo. É outra mentira, né? Países europeus, países da Escandinávia, eles pagam muito mais imposto que a gente. E também é verdade que o bem-estar social, né, os serviços públicos deles são bem melhores que os nossos. Mas se o que a gente paga estiver voltando para a população, já estava ótimo. Né? Tinha uma briga dessa na Mercedes, né? A Piausada, quando abria o Olerite, falava, pô, eu estou pagando, esse mês paguei 800 pau de imposto, paguei R$1.000 de imposto. Ele dizia, eu queria pagar 5 mil reais de imposto, porque aí eu sei que eu ia estar ganhando. Era uma crítica a dizer que, porra, cara, percebe aí que seu salário é bem maior do que o da turma lá fora, né? E essa é a contribuição que a gente tem que fazer para aquele cara que é isento de imposto, que ganha o salário mínimo, né?
Eu preciso pagar por isso, entendeu? E sabe o que eu acho que é legal que a gente tem que discutir? Que a gente tem que pensar numa sociedade, claro, dentro disso que o David está falando, que eu falei antes, em que ela tem que ser construída coletivamente, sabe? A gente tem que quebrar essa ideia de que tudo se encerra no indivíduo. Se eu estou bem, o outro que se dane. Né? Quando a gente pensa numa arrecadação de impostos bem utilizada, obviamente, e diferenciada por faixas de salário, de riqueza, etc., a gente está pensando no financiamento para todos, na universalização de direitos. Então, universidade pública, escola pública, saúde pública, água em preços menores, porque pública também, e assim vai. Agora, o que tem cada vez mais, esse discurso do não imposto está muito impregnado da ideia do indivíduo, sabe? O outro que se dane. Né? Mas eu não preciso usar mesmo o tal convênio do posto de saúde, eu não uso, então não preciso pagar. E que diabo de sociedade é essa que a gente está construindo, em que o outro que se dane? Então, a sociedade que a gente tem que construir é uma sociedade em que todo mundo se preocupa com o coletivo e não com o indivíduo. E não existe preocupação com o coletivo se não tiver verba para financiar serviço público de qualidade. A nossa luta é exigir que os serviços públicos tenham qualidade e que quem tem mais pague mais. Porque é obrigação financiar o serviço público. Não é favor. Não me sinto fazendo favor quando eu pago imposto. Né? Mas acho injusto que quem ganha, acumula riqueza, pague a mesma coisa que eu. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Quem? Diante desse quadro, como que a gente configuraria a questão do capitalismo e do socialismo? Como que nós equalizaríamos a questão de justiça e equidade? Amigo, eu acho que é um tempo muito curto para a gente simplificar, tentar discutir o conhecimento que a gente tem aqui sobre o que é o capitalismo e o que é o socialismo, né? Mas eu acho que você percebeu que a gente está falando aqui de um tema progressista, um tema socialista, um tema de bem-estar social, o que se chama da esquerda, que é a reclamação dos trabalhadores. Não vai dar para fazer isso agora, o que é capitalismo, o que é socialismo. Mas o que a professora acabou de dizer, essa preocupação com a sociedade e não com o indivíduo, isso é o socialismo. Que as coisas sejam sociais, que as coisas sejam comuns, que as coisas sejam cooperadas, que o imposto seja para a coletividade, que a escola seja pública, para que tenha acesso a todos, para que tudo tenha acesso a todos, né? A professora chegou a comentar dos liberais e essa coisa do capitalismo, e para eles é cada um por si. Cada um por si é muito legal quando eu sou mais forte, maior do que o outro, quando eu tenho posses, possibilidades e o outro não. Só que a sociedade não vive assim, ela é diversa, ela tem história. Então, embora seja um tema que tenha uma discussão muito longa a se fazer aqui, a ideia que nós viemos trazer é de classe trabalhadora. Até agora no final, quando falou do imposto e a professora falou sobre a sociedade, de sociabilização, né, da sociedade. A gente não vive junto no mundo, né? A gente vive em sociedade. É assim que a gente tem que construir, então. Então é assim que vai ser a escola, é assim que vai ser o atendimento de saúde, é assim que a gente acha que tem que trabalhar. De fato é um tema bastante complexo para a gente discutir agora, né?
mas eu estava procurando se ele estava funcionando ali na mochila, mas não está, né? A revista, a Capital da semana passada, se eu não me engano, retrasada, que fala que 6 famílias no Brasil acumulam a riqueza que equivale a 100 milhões? Não me lembro agora. Posso até mandar para o Brasil, ela dá os dados para vocês. Tem uma reportagem falando do quanto 6 famílias acumulam a grana de um número absurdo de pessoas. Então, essa desigualdade não pode ser saudável, certo? Quem defende isso? Eu não defendo isso. De forma alguma. Então, portanto, que a gente precisa. De fato, a impressão que dá é que há muita discussão de que o socialismo não deu certo, mas eu diria que o capitalismo está dando certo também já faz tempo, né? Esse está provado, porque se desse certo, a desigualdade não estaria aumentando. E ela está aumentando, está piorando. Então, o capitalismo deu errado. A gente precisa pensar uma saída para isso. Ainda sobre o que o Cauê falou, ela já tinha falado, essa coisa da visão geral, uma visão mais ampla, é muito interessante. Essa semana eu ouvi uma história que achei legal, um exemplo simples, mas achei legal. E o cara falou, estava com meu amigo. Aí a gente tinha uma reunião no trabalho para ir. Fui com ele e fui dirigindo. Chegou lá, ele parou o carro numa rua meio deserta lá, estacionou. A gente andou 20 minutos para chegar no local onde era a reunião. Não entendi, porque a gente chegou cedo pra caramba, lá perto tinham várias vagas para o carro, deixei quieto. Na outra semana a mesma coisa, a gente tinha uma reunião lá no mesmo lugar, a gente foi muito mais cedo, deixou o carro longe, andou 20 minutos, sendo que tinha vaga perto lá no local. Aí eu não me aguentei, falei, cara, por que você está fazendo isso? Tem um monte de vaga lá do lado do prédio que a gente vai para a reunião e você deixa o carro aqui. Aí o cara falou o quê? Ué, mas a gente não está chegando cedo? A gente está chegando cedo, anda 20 minutos, chega no local ainda cedo. Vai ter gente que vai precisar chegar atrasado. E as vagas que estão do lado do prédio tem que ser dessas pessoas. Então você entende? É uma visão geral. É uma visão social da sociedade, uma ampla, onde você não está olhando para a sua necessidade, você não está enxergando apenas sua necessidade como indivíduo, você está enxergando o sistema ali como um todo, a sociedade. Ou seja, a nossa transformação ela tem que ser, antes de tudo, cultural. Antes de falar em sistema político, sistema de produção, o que é melhor, o que deu certo, tem que ser cultural. Tá joia? É isso? Bom, vou encerrar porque a gente já ultrapassou muito o horário, né? Nossos convidados precisam também. Mas eu gostaria de falar que vocês podem não ter a dimensão do que aconteceu hoje, neste momento. Mas lá na frente eu tenho certeza que em algum momento vocês vão olhar para trás e vão perceber o quanto foi importante. Tá? Gostaria muito de agradecer a você, Luci, ao Cauê, ao Denis. Bom, eu preparei aqui uma lembrancinha para vocês, não reparem, tá? É uma lembrancinha simples. Eu gostaria muito de agradecer ao professor Rodinei, à professora Gislaine, a todos os professores que colaboraram, a Neide, né, que trouxe essas flores lindas para enfeitar aqui, né, a toda a gestão, a todas os colegas, todas as meninas aqui, né, do apoio, porque só em equipe a gente consegue fazer esse tipo de atividade. Bom, eu fiz um pobre aí também, né, esse é um livro que foi escrito, eu fiz parte desse livro também. Então, estou presenteando para vocês. Espero que vocês gostem da leitura. Muito obrigada.
atenção, senhores. Por favor, prestem atenção.